Bem-vindo ao Curtindo a Cozinha, e hoje nós vamos fazer uma receita de pão de hambúrguer feito com cerveja. Essa receita é muito simples, muito fácil, tá? Primeiro a gente pega a farinha, dá uma mexida na farinha e vamos misturando os ingredientes secos. A gente começa com o sal, mistura o sal, agora a gente coloca o açúcar, dá uma misturada também com açúcar. E agora a gente vai colocar leite em pó. Por que a gente usa o leite em pó nessas receitas de panificação? Porque quando a gente faz um pão, a quantidade de água não pode ser mais do que 60% da massa. Então, como eu estou fazendo aqui uma receita com 500 gramas de farinha, eu posso ter no máximo 300 ml de líquido. Se eu colocasse essa quantidade de leite, eu não teria muita reserva para colocar a cerveja, tá? Então a gente só coloca o leite em pó. Depois do leite em pó, a gente vai colocar o fermento instantâneo. Eu prefiro o fermento instantâneo porque, além de ser mais fácil de armazenar, diferente do fresco que precisa na geladeira, esse não. Outra coisa, ele rende 3 vezes mais do que o fermento instantâneo. Então, para ter uma receita de 300 gramas de fermento fresco, você só usa 10 do instantâneo. E mais uma coisa que eu acho muito legal, você não precisa dar o start, né? Porque quando você usa o fermento fresco, você tem que preparar, colocar ele na água morna, esperar ele agir e depois colocar na massa. Esse não, esse você pode misturar tudo ao mesmo tempo. Agora a gente vai colocar a margarina, tá? E o azeite. Agora aqui a gente vai ter que já misturar com a mão para misturar bem essa margarina na farinha. Então é só ir mexendo bem, desfazendo toda a margarina na farinha. Então depois que misturou a margarina, a gente faz um buraquinho no meio e vamos colocar a cerveja. A gente começa misturando com uma pá, com uma espátula. Aí agregando a cerveja. E daqui a pouco a gente vai partir para usar as mãos. Pronto, agora a gente vai começar a misturar com as mãos para agregar tudo isso aqui, começar a formar a massa. Ela já vai ficando toda unida. Agora a gente já pode passar para a bancada. Só a mesa, né? A gente mistura e já pode colocar para começar a bolear essa massa. Esse processo, fazendo manualmente, ele vai demorar de 15 a 20 minutos. Por quê? O tempo necessário, a massa só fica boa quando ela forma um véu, tá? Que a gente chama ponto de véu. E para chegar nesse ponto, por exemplo, numa padaria, numa maceira industrial, a gente bate o pão por 15 minutos, numa velocidade alta. Então, imagina o tempo que você vai fazer esse movimento para fazer com a mão para chegar nesse ponto, tá? Então, o que eu vou fazer? Como eu tenho uma caseira aqui, uma planetária, que é uma ótima aquisição para quem gosta de cozinha, eu vou acabar de dar essa misturada e vou deixar a planetária fazer o serviço. Eu vou deixar aqui durante 15 minutos batendo. E depois, quando estiver pronto, eu mostro para vocês o que é o ponto de véu. Ok? Vamos deixar bater aqui agora 15 minutos. Depois que a massa bateu 15 minutos na maceira, eu vou mostrar para vocês agora o que é o ponto de véu. Quando você pega a massa, você vai esticando a massa
ela não pode rachar no meio, ela não pode quebrar no meio, a elasticidade que ela tem, ó. Se a massa não chegar nesse ponto, significa, ó, já está ficando transparente e ela não quebra. Esse é o ponto de véu. A massa tem que estar nesse ponto para ela estar boa, porque aí ela vai crescer forte e o pão vai ficar macio. Olha lá, tá vendo? Ela não quebra. Você pode esticando, a massa vai ficando fina, ó, dá para ver já os dedos embaixo e ela não quebra. Se você, quando estiver fazendo, a massa fizer isso, antes de chegar nesse ponto, bata mais, porque a massa não está pronta, ok? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai modelar os pãezinhos. Então vamos dar uma esticada na massa. Se você quiser pesar cada massa, ela vai dar em volta de massa de 100 gramas, pãezinhos de 100 gramas, tá? Ou você, se não for fazer, quiser um pãozinho, um igualzinho ao outro, bem perfeito, você corta a massa no meio, corta a massa no meio de novo, e esse meio mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez e pronto. Aqui nós vamos ter 8 pãezinhos, tá? Agora a gente vai fazer a bolinha. Como a gente faz a bolinha? Um jeito fácil, a gente estica a massa, aqui assim, estica bem a massa, aí a gente vai pegar uma ponta, levar para o meio, aí a gente vira, aí pega outra ponta para o meio, vira a massa, outra ponta para o meio, a outra ponta para o meio e meio. Aqui a gente já tem um formato. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai passar, vai rolar essa parte da mão por baixo e essa parte vindo. Então nós vamos fazer esse movimento, ó, rodando para fechar a massa embaixo e o pãozinho ficar bem consistente, duro. Ele não pode ficar mole, ele tem que estar macio. Aqui, ó, quer ver? Girou embaixo, fechou, e aqui em cima agora ele está durinho. Esse aqui é um, e a gente faz esse processo em todas as massas. Meio, vira, meio, vai virando, vai trazendo por meio as pontas. Juntou, a massa já está aqui no formato redondo e a gente boleia. Uma puxa e outra vai para frente e uma para trás. Vai enrolando o pão. Aqui. Umas 10, 15 voltas já está mais do que suficiente. Enrolou e está feito. Pronto, depois de bolear os pãezinhos, agora a gente vai fazer o que? Vai dar o primeiro descanso do fermento, tá? Nós vamos colocar um plástico em cima para ele ficar quentinho e vamos colocar mais uns panos para aquecer o pão, tá? Agora daqui a gente coloca num lugar fechado, escurinho, quente. Eu coloco dentro do forno, vamos deixar ali de 20 a 30 minutos para fazer o primeiro crescimento da massa e depois a gente volta a trabalhar com ela. Falou! Então depois de meia hora do pão descansando, agora é a hora de acordar para o trabalho. Nós vamos fazer tudo de novo. Nós vamos abrir essa massa para tirar todo o ar dela, ok? E vamos fazer a bolinha de novo. Então, meio para dentro e vai juntando, ó. Junta, junta, junta e junta. Aqui já formou a bolinha. Aí nós vamos fazer o mesmo processo, girando para ela ficar firme. Ok? Agora nós vamos repetir esse processo em todas as bolinhas. Abre, tira o ar, fecha de novo a bolinha e acaba boleando. Ok? Então depois de bolear as massas, nós vamos deixar dar uma achatada nela para já deixar no formato do pãozinho, para ele crescer no formato. Então ó, a gente dá uma esticada, já deixa ela no tamanho mais ou menos que ele vai ficar. E mesma coisa, vamos abrir em todos, tá? Então agora que eu já amassei o pãozinho, eu vou pincelar um pouco de água em cima, tá? Por que disso? Porque na hora que ele vai crescer e assar, ele não descolar
a capa de cima não descolar, fazer aquela casquinha e embaixo o oco. Então você só passa um pouquinho de água que já resolve esse problema. E também aqui depois de passar água, se você quiser colocar ou fazer o pãozinho de hambúrguer com gergelim, agora que está com a água aqui, é só você colocar, pegar o pãozinho, virar num potinho com gergelim e está feito o pãozinho com gergelim. Feito isso, eu vou voltar o plástico em cima, vou voltar os panos e ele vai para o segundo descanso. Eu vou colocar ele no lugar quente e ele vai ficar dependendo da temperatura entre 2 e 3 horas. Quando tiver frio, uma tática que pode ser feita é isso aqui, ó. Você ferve um pouco de água, você coloca o pãozinho no forno e a água fervendo embaixo e fecha. Aí o forno vai ficar numa temperatura boa para o pão crescer e ele em 2 horas e meia ele está pronto. A gente volta a passar. Pronto, agora que o pão já descansou, olha, já dobrou o tamanho. Agora nós vamos por passar. Nós vamos colocar no fogo médio, deixa o fogo até aquecido, médio, e vamos deixar até a casquinha de parte de cima ficar dourada. Isso vai depender de forno para forno, 20, 30, 40 minutos, dependendo do seu forno, tá? Sempre dá uma olhadinha. Passou de 20 minutos, você vai dar uma olhadinha para ver se ele está douradinho. Na hora que estiver pronto, vou mostrar como fica. Prontinho. Depois de assado, bem douradinho, embaixo douradinho, super macio. E esse é o pão de hambúrguer feito com cerveja. É só comer. Valeu!